Boa noite a todas e a todos. Espero que estejam bem. Nós vamos realizar hoje a atividade sobre os 39 anos da intervenção da sede da OAB do Distrito Federal. Isso aconteceu em 24 de outubro de 1983. E, coincidentemente, esse ano de 2022, a data foi numa segunda-feira, que é a data que costumamos realizar nossas atividades na Comissão da Memória e da Verdade da OAB. Então, a Comissão da Memória e da Verdade da OAB-DF dá as boas-vindas a todos e todos. Essa data é extremamente importante para nós, né, para essa discussão, e hoje nós temos assim, o prazer e a honra de contar com a advogada a doutora Vera Araújo e o professor José Geraldo de Souza Júnior. Ambos estavam naquele momento, né, de 24 de outubro de 1983, na sede da OAB. Então, é a presença viva, né, de quem pode contar, que presenciou, que vivenciou. Mas eu gostaria ainda de lembrar de uma questão extremamente relevante, né, que eu não posso deixar de mencionar, inclusive no ano de 2019, essa comissão, que não era exatamente com essa diretoria, realizou uma homenagem à doutora Erilda Balduino de Souza, né? Ela foi uma das que teve a iniciativa de criar a Comissão da Memória e da Verdade da OAB-DF, e ela foi a nossa homenageada no ano de 2019. Eu era integrante já daquela comissão, mas não presidia naquele momento. Ela foi uma das homenageadas naquele momento. Então, eu gostaria de lembrar como uma forma de reiterar também essa homenagem. E, sem mais observações, nesse primeiro momento, nós teremos uma palestra de entre 15 e 20 minutos, com cada uma e cada um dos palestrantes. Na sequência, nós teremos um espaço para os debates, para a resposta de algumas questões. Vocês podem já manifestar-se no chat, e também nós repassaremos nesse momento, após as duas palestras inaugurais, para esse segundo momento de debate e, ao fim, as considerações finais. Então, sem mais observações e considerações, eu já peço para que o professor José Geraldo de Souza Júnior, que seja muito bem-vindo, agradeço mais uma vez, poderá iniciar a sua palestra, e muito obrigada. Boa noite a todas, a todos, todes. Cumprimento a doutora Sônia Maria Alves da Costa, que nos recepciona nessa atividade da Comissão de Memória e da Verdade, e também a minha colega e queridíssima amiga Vera Lúcia Santana Araújo, né, que divide aqui o espaço neste evento comemorativo, celebratório e memorialista, né? Eu penso que a sessão está marcada pela chamada, né, como marca de memória para o nunca mais, para que o nunca mais aconteça, né? Então, o evento é duplamente bem-vindo, porque assinala 39 anos de uma ocorrência dramática no espaço da OAB, e se faz à véspera de uma eleição dramática também no Brasil, né? Em que esse passado que a gente imaginava que estivesse vencido como etapa de democratização, né, não mais assombrasse a sociedade, o que se vê não é verdadeiro. Ontem mesmo tivemos um espetáculo bizarro, né, de tudo que representa um sistema autoritário que se torna violento, né, que não mede meios e que desconsidera o diálogo e toda forma de mediação política, sobretudo aquela que se instale como uma mediação procedimental organizada pelo direito, né? Então, eu queria cumprimentar a comissão pela iniciativa
e agradecer pelo convite, né, que para mim é muito evocativo, porque, como a doutora Sônia disse na abertura, tanto eu quanto a doutora Vera vivenciamos aquele momento. Não só porque no dia estivemos na OAB quando ela sofreu a intervenção, mas porque nós vivenciávamos naquela conjuntura, né, uma tensão política grande no país que representava a mobilização do social por sua redemocratização contra o arbítrio, contra o autoritarismo, que estavam instalados na forma de uma ditadura civil e militar, né? Então, esse é o primeiro ponto, Vera, que eu queria contextualizar, é que era o final do momento ditatorial, né? Logo a seguir, nós teríamos a transição, né? Com uma eleição de um governo civil, ainda nas regras do sistema autoritário, mas que permitiu construir aquelas mediações que abriram a perspectiva para um regime de enunciado democrático. Balizo 3 fundamentos. O primeiro, a anistia, que permitiu a volta dos exilados e a sua reinserção na cena política para discutir projetos de sociedade. A convocação da Assembleia Constituinte, né, que abriu a perspectiva para a singularidade de uma possibilidade de democracia direta, participativa, né? Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes, mas também diretamente, né? E que a própria experiência constituinte representou isso, porque foi grande a mobilização com participação direta no espaço de debate e de construção da Assembleia Constituinte, né? E o outro fundamento, Sônia, é a memória e a verdade, né? Os dois primeiros, de algum modo, se realizaram, o outro ainda é uma busca intransigente, né? Porque os negacionismos são na ciência, são também na política, né? E os fautores daquele sistema de usurpação de poder, golpistas, né? Estão até aqui escapando do julgamento político, embora sejam invariavelmente condenados pela história. Então, era aquele momento de transição, né? E a ditadura tinha os seus estertores, mas é nos estertores que a resistência esperneia e produz estragos, produz danos. A ocupação da OAB foi um desses danos, um desses estragos. Mas, felizmente, a mobilização era grande e foi possível conter a ação, a ação ilegal, a ação repressora, né? Exorbitante, né? E creio, acho que Vera concordará comigo, que o incidente da OAB foi talvez um momento de clivagem, porque o evento tomou proporções internacionais, exibiu a truculência do sistema ditatorial, né? A prepotência da sua expressão militarizada, né? A lei de segurança, a subordinação da Constituição a instrumentos arbitrários, como os atos institucionais, e a repercussão foi enorme, de maneira que eu penso que o incidente com a OAB, a sua resistência, a sua capacidade de dizer não, foi um fator importante para esse momento. Essa foto aqui, olha, essa foto que é uma reprodução em miniatura de uma galeria que vocês da comissão inauguraram na OAB, com o nome de Sigmaringa Seixas. Os dois Sigmaringas, o pai e o filho, estão aí na foto. Eu e Verinha também estamos. Nós éramos os mais novos dessa turma aí, né, Verinha?
Essa foto correu o mundo, porque quando a OAB foi ocupada, nas circunstâncias, nós tínhamos a mobilização de todos os advogados que vieram para o seu interior e também a Rede Globo mandou um seu repórter, Paulo José Cunha, que transmitia diretamente lá de dentro, e nós utilizamos a comunicação da OAB, naquele tempo era telex, não tinha computador, não tinha internet, não tinha Zap, não tinha Instagram, né, não tinha Twitter. Nós mandamos telex para o mundo inteiro, até que a tropa de choque entrasse e interditasse o prédio. Nós ficamos das 9 da manhã até as 5 da tarde em discursos, em ação de conforto um ao outro, cada um criando, e também algumas estratégias, como, por exemplo, você mencionou a doutora Erilda, né, que conseguiu sair do prédio levando como peças íntimas, além do seu vestuário, algumas fitas, né, que a repressão queria a todo custo para incriminar a direção da OAB, que depois permitiu, né, que elas pudessem ser levadas ao Rio de Janeiro, sede do Conselho Federal, para servirem de leitmotiv, de instrumento, né, de revelação da prepotência. Bom, então, esses estertores eu menciono porque a OAB tem uma configuração muito singular também. Estamos falando de um tempo pré-constituinte, portanto, em que não havia autonomia política no Distrito Federal, nem representação política no Congresso ou local. Então, alguns setores do social cumpriam muito esse papel de espaço de interlocução política para discutir os grandes problemas da sociedade brasiliense, né? Associação comercial, a CNBB, né? E a OAB, que abria seu território para todas as mobilizações dos movimentos sociais, dos movimentos populares, dos movimentos sindicais, né? Os movimentos populares, mas em geral, movimento estudantil, os movimentos antirraciais, né? Movimento indígena, né? Mas ali, né, foi a base onde se gerou, por exemplo, a formação das articulações sindicais do Distrito Federal. Provavelmente ali nasceu organismos como a CUT, a Central Única dos Trabalhadores, né? Então, a OAB era muito visada, né? E ainda que os advogados se dividam no seu perfil de nuances ideológicas, a ditadura fazia com que todos se unificassem no mesmo conjunto democrático. Por isso que a gente mantinha há algum tempo uma articulação de sempre ter chapas únicas para a sucessão da direção da presidência. E, naquele momento, essa direção era representada pelo presidente Maurício Correia, que depois viria a ser senador, ministro da Justiça, ministro do Supremo Tribunal Federal. Bom, então esse é um ponto que eu acho que é importante a gente ter em mente quando marca as razões pelas quais a OAB foi ocupada. E se ela tinha essa capacidade política de ser um ator, né, que fazia um protagonismo importante na cidade, por falta de representação política, por falta de autonomia para o Distrito Federal, né, ela precisava de um conteúdo explicativo, interpretativo da cidade. Primeiro, para dialogar com todas essas forças políticas. Segundo, para poder construir a plataforma fundamentadora da luta democrática contra a ditadura e pelo Estado de Direito, né? O que não era possível, porque a chapa única, às vezes, criava unidade para resistir, mas não criava força para proporcionar avanços. E aí, é muito importante que a Vera esteja aqui hoje, porque foi na iminência de uma apertura de processo eleitoral para a OAB que jovens advogados, ela entre eles, formaram um coletivo que reivindicou apoiar
a continuidade de uma candidatura em chapa única se fosse discutida a fundo aquilo que representava a plataforma político-teórica e funcional da Ordem dos Advogados, seção do Distrito Federal. Vera, Paulo Machado Guimarães, Félix, o Palace, né? O Djalma, Vera, o Donizete, né? Roberto Donizete, Simone Nogueira. Esses jovens já tinham sido organizados em movimentos internos, como a criação da Comissão de Direitos Humanos da OAB. E faziam interlocução com a vanguarda do grupo que, no contexto da unidade política, representava a proposta progressista, os Sigmaringas, o Sepúlveda Pertence, né? Até lá estava um colega que vinha um pouco junto, que depois foi presidente, mas eu vi agora uma declaração de voto dele até que me assustou um pouco, viu, Vera? Nem vou dizer o nome para não criar... mas fiquei bastante frustrado, né, com isso, porque não era essa a forma como, naquela altura, né, assimilou. Está na foto também, está na foto. Né? Mas é assim mesmo, a vida é assim. Né? Então, esses jovens advogados pautaram com o Maurício Correia que se tornaria a candidatura a instalação, convocação do primeiro encontro dos advogados do Distrito Federal. E contribuíram para construir a agenda desse primeiro encontro, que foi instalado com as medidas de emergência implantadas em Brasília em vigor para impedir a votação da emenda das diretas. Estou terminando, viu, Sônia? E aí justificou aquilo que o interventor, o executor das medidas de emergência, um general que comandava a região aqui, também não vou dizer o nome, porque a história não precisa registrar essas figuras menores, né? E nem de generais, nem de capitães. E justificou a intervenção a pretexto de que havíamos desobedecido a proibição de fazer reuniões. Né? E foi isso que gerou essa invasão, essa interdição do nosso prédio, que, todavia, né, foi imediatamente resgatada, porque a mobilização dos advogados foi de tal ordem, né, que a repercussão e a solidariedade nacional e internacional geraram o arquivamento do IPM, né, que havia sido instalado, né, e a retomada do prédio do ponto de vista daquilo que a Constituição figura para a advocacia, que é ser uma instituição essencial à administração da justiça. Né? Então, na conversa eu posso voltar aos pormenores. Eu só queria fazer esse pano de fundo, né? Mas eu sou mais velho, então pode ser que a memória seja também mais genérica. A Vera é mais nova, então ela pode ter uma memória mais rica do ponto de vista daqueles incidentes. Nós nunca mais fomos os mesmos, né, Vera? Depois daquela ocorrência. Embora aqui pela foto, aqui um ou outro deixou de ser o mesmo. Né? Mas acho que são muito poucos. Né? E daí para frente nós inscrevemos na imagem da OAB de Brasília esse contexto de ser uma ordem democrática. Né? Então, Sônia, é isso. Fiquei no tempo? Você está sem som, Sônia. Mas eu posso atestar que você ficou no tempo, professor. Pode até, professor José Geraldo. Desculpa a intimidade te chamar sempre dessa forma, com essa intimidade de professor, porque somos suas eternos e eternos alunos. Né? Então,
nós temos essa liberdade de falar isso, e eu lembro que na semana passada o senhor foi ovacionado, né, exatamente pelo eterno professor e eterno reitor da Universidade de Brasília. Então, eu te agradeço imensamente, eu tenho um recado para dar, por isso mesmo, assim, que nós, quando chamamos professor, nós já o apresentamos, né, dessa forma, né, mas nós nunca esquecemos que o senhor foi reitor por 2 vezes da UNB, então nossa referência, principalmente pelo direito achado na rua, da época que nós éramos estudantes também em outras instituições, em todo o país também, essa referência era muito cara para nós, né? E como é até hoje, né? Nós também seguimos ali pela advocacia popular, também sempre lembrando dessa questão. E eu te agradeço imensamente, então nós já pedi desculpas pelo atraso, agora eu tenho um recado também do Dr. Délio Lins e Silva, que estaria conosco aqui também hoje para manifestar também os agradecimentos e, digamos assim, dar um abraço virtual, mas infelizmente ele está no hospital, né, acompanhando sua esposa que fez uma intervenção cirúrgica hoje, infelizmente ele não vai conseguir entrar, mas ele manda um abraço, agradece imensamente a presença de vocês, e em outro momento aí a gente se encontra em outra atividade. O pai dele fazia parte dessa mobilização da época. O Délio, né? O pai É, dele, o Délio, né? Tanto é que é, é, eu aprendi com a doutora Erilda chamar. Ela fala, o Délio ou o Delinho? Ela falava isso. o Délio era da nossa turma de mobilização nesse tempo, né? O Delinho é agora, né? Exato. Então, muito obrigada, professor José Geraldo, e agora eu passo a palavra para a doutora Vera Santana Araújo, lembrando rapidamente aqui que também dispensa apresentações. Primeiro, eu agradeço imensamente a sua presença, doutora Vera, mas lembrando que a senhora é advogada, já o professor José Geraldo já começou a fazer essa sua apresentação, a senhora também integra a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, é sempre importante, né, lembrar dessa desse seu currículo que é muito amplo, né? Mas vou mencionar a BJD, aqui a senhora é ativista também das mulheres negras do Distrito Federal e do entorno, e assim como o professor também José Geraldo integra a Comissão Justiça e Paz, então é bem importante também trazer esse seu mini currículo e sem mais delongas, também passo a palavra, lembrando mais uma vez, né, do compromisso costumeiro da OAB, da obrigação, da responsabilidade, né, o professor José Geraldo mencionou também essa dever constitucional, né, de lutar pela democracia, pelo Estado de Direito, pela justiça, pelo respeito aos direitos humanos. Então, com essas observações, agradeço mais uma vez a sua presença e a palavra é sua por 20 minutos, se assim desejar. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite, doutora Sônia Maria Alves da Costa. É uma honra sempre, é um prazer muito grande estar nas atividades dessa nossa Comissão de Memória e Verdade, notadamente ao lado do sempre magnífico professor José Geraldo de Souza Júnior, com quem a gente diuturnamente aprende, né? Ele produz artigos com uma profusão muito grande, então a gente está sempre na condição de alunas e alunos do professor José Geraldo de Souza Júnior. Então, naturalmente, que é uma dificuldade muito grande para mim secundar uma fala, não é, do meu dileto amigo, rememorando fatos tão marcantes em nossas vidas individuais, mas principalmente nas nossas vidas, nas nossas trajetórias coletivas,
Eu, naquele ano de 1983, era uma muito jovem advogada, recém-formada, tinha me formado em agosto de 1982. Então, a minha iniciação na atividade de cidadania advocatícia teve esse grande marco. E como o professor José Geraldo lembrou, né, com a exibição daquela foto, a gente não teve grandes desertores, digamos assim, daquela escola de exercício democrático que foi aquele movimento que culminou com a realização do encontro, o primeiro encontro de advogados do Distrito Federal, um encontro que aconteceu como expressão de uma rebeldia cívica da advocacia brasiliense, vez que estávamos sob as medidas de emergência, mas o encontro, por óbvio, que tinha sido decidido e organizado com muita antecedência. Então, fizemos uma leitura política absolutamente correta de que não podíamos sucumbir a mais um ato de abuso de arbítrio por parte de um Estado ditatorial, né, vigia a ditadura cívico-militar, com forte apoio empresarial, estava arrumando, né, para o fim, estava nos seus estertores, mas estávamos ainda sob a vigência da ditadura militar e avaliávamos muito precisamente e sob as luzes de nomes da grandeza dos Sigmaringa, não é? Doutor Antônio Carlos Sigmaringa, Luiz Carlos Sigmaringa Seixas, doutor José Geraldo de Souza Júnior, e grandes nomes, né? Zé Paulo Sepúlveda Pertence, que veio a ser a nossa grande liderança com uma chapa para depois disputar politicamente uma nova direção mais democratizadora para a OAB. Não logramos êxito com esse empreendimento político à época, mas, enfim. Então, a realização daquele encontro, descumprindo, sim, as ordens das medidas de emergência, foi literalmente um grande marco da resistência, de demonstração da combatividade e de qual é o papel cívico-institucional da advocacia. Quando se diz que a advocacia não é para os fracos, e aí a gente agora agrega, não é também para as fracas, não é? É porque é isso. A nossa função profissional não se circunscreve à representação do cliente. A nossa profissão, ela tem uma incumbência que vai para além da defesa administrativa ou jurisdicional de uma parte. Nós temos uma função, um dever constitucional, que é justamente de zelar pelo Estado Democrático de Direito. E, à época, a gente propugnava pelas condições, pelo fim da ditadura militar, com as condições para que construíssemos um Estado democrático de direito, o que veio a acontecer com a chamada da Assembleia Nacional Constituinte, depois, inclusive, com a criação da representação política do Distrito Federal, movimento rigorosamente suprapartidário, no qual a OAB-DF, a Advocacia Democrática, teve uma decisiva participação. A doutora Sônia lembrava, e o doutor Zé Geraldo também fez referência à nossa inspiração sempre, né, que é a Erilda Balduino de Souza, é uma mulher de uma combatividade sempre à frente do seu tempo e que segue sendo uma referência iluminadora mesmo, não é, para todas nós, advogadas e advogados. Quando a gente pensa hoje a questão do papel da advocacia e aí a sua função de defesa da democracia, do Estado Democrático do Direito, e aí pensando aquele ato que agora faz exatos 39 anos,
É interessante que a gente consiga pensar isso em perspectiva. O que é que significa pensar o ato de 39 anos passados em perspectiva? Exatamente porque, se naquele tempo a gente reivindicava o fim da ditadura militar e a redemocratização, a construção de uma ordem democrática, a gente está hoje num movimento assemelhado. Por quê? Porque a democracia brasileira rigorosamente vive, às vezes, quase que nas cordas. Não é? Têm sido reiteradas as ameaças ao rompimento desta ordem democrática, os acontecimentos dos últimos dias, em que um ex-deputado, um advogado, inclusive, não é? Rompe todas as barreiras de civilidade e de compromisso, de respeito aos poderes, com ofensas inomináveis contra uma ministra do Supremo Tribunal Federal, expressando toda a sua bestialidade, expressando toda a sua misoginia, expressando um machismo abjeto que o Estado democrático de direito não pode comportar. E tanto não pode comportar que veio a resposta de parte do Supremo Tribunal Federal, como não poderia ser diferente. E é interessante observar, e como integrante da executiva da BJD, doutora Sônia, que a BJD atua das mais diversas formas estatutárias em que, legal e legitimamente, podemos e devemos em defesa desse Estado democrático de direito que vive sendo tão ameaçado e fragilizado, e havíamos peticionado. Não fizemos uma nota, não é, de repúdio, porque fizemos, sim, uma representação, uma petição no bojo de um processo em que já atuávamos como amigos públicos. Então, a repulsa àquela violência às instituições democráticas, a um poder, que é o poder judiciário, praticada por um ex-parlamentar, por um indivíduo que é um advogado, isso tudo se reveste de uma gravidade muito grande, até porque é pessoa de pública relação com o poder instituído, o poder executivo. Então, não cabe aqui nessa live, seguramente não é propósito nosso fazer qualquer discussão de natureza política, menos ainda político-partidária ou eleitoral, mas é porque o fato se reveste de uma gravidade institucional muito grande. Então, quando eu falo de que é preciso que a gente rememore o ato, o fato jurídico-político de 1983 e ver isso em perspectiva, porque qual é essa função da ordem? Então, ao longo dessa trajetória, a gente já teve, infelizmente, aqui no âmbito da OABDF, um momento em que, contrariamente ao compromisso institucional, constitucional, que a advocacia tem com a defesa do Estado Democrático de Direito, tivemos a OAB enveredando por um caminho absolutamente tortuoso de representação por impeachment de uma presidenta legitimamente eleita, às escâncaras, sem o cometimento de qualquer modalidade de crime de responsabilidade, e isso seguramente macula a nossa trajetória. Então, quando a gente pensa em perspectiva, 1983 até 2022, até exatamente o dia de hoje, a gente vê que não há essa solidez, não só do Estado Democrático de Direito, tanto que, sem o cometimento do crime de responsabilidade, tivemos a deposição por impeachment de uma presidenta, e com o endosso da Ordem dos Advogados do Brasil, inclusive da nossa subseção, o que significa que a nossa insurgência legítima e obrigatória de 1983 não deixou um legado tão consolidado
de reafirmação desses compromissos democráticos. E isso nos preocupa em muito, porque quando a gente se vê sob reiteradas ameaças de rompimento com a ordem constitucional vigente desde 1988, com a nossa Constituição Cidadã, a gente vê que a importância da OAB como defesa da democracia não é uma coisa tão consolidada, assim como a própria democracia. Se estamos sob essa ameaça, a nossa trajetória como ente representativo da sociedade, como ente que dialoga diretamente com a própria sustentação do sistema jurídico, do sistema democrático de direito, isso reforça que precisamos voltar, sim, a 1983 para reassegurarmos a independência política da ordem, a defesa das nossas prerrogativas, mas a independência política da ordem exatamente como um espaço de refúgio, inclusive, para a sociedade. Então, nós não podemos fragilizar, nós não podemos permitir que os arrombos autoritários ponham em xeque e ameacem a ordem constitucional instituída por um processo constituinte, por uma Assembleia Constituinte, que contou com uma memorável participação social. E aí, né, me lembro naturalmente, tenho muito vividamente o papel insurgente e emergente mesmo dos setores organizados da sociedade, e aí, desculpa, como feminista, e já à época, como uma ativista do movimento negro também, tivemos uma forte incidência e alcançamos vitórias indeléveis. Nós temos a criminalização do racismo, e aí o crescendo de denúncias de racismo, que é na modalidade do racismo ou da injúria racial, é uma mostra de que a democracia é uma obra em permanente construção, em que não podemos descurar de nenhum aspecto. E a OAB, que, por exemplo, a nossa OABDF, tem uma respeitável comissão de igualdade racial, tem hoje até uma diretoria, não é? E é de se cumprimentar a decisão política da direção da ordem ao ter constituído uma diretoria que trata da questão do racismo. Por quê? Porque um dos elementos mais demonstradores das fragilidades da nossa democracia é a ausência, não é, de igualdades, é um sistema perverso e crescente de desigualdades, vide os crimes de racismo, é o crescendo da fome, um fenômeno exclusivamente produzido por políticas públicas que o país tinha exterminado, o país tinha combatido a miserabilidade, a fome, e isso volta alcançando hoje cerca de 33 milhões de pessoas em nosso país, e tudo isso é demonstrativo da fragilidade democrática que o país experimenta, porque um país efetivamente democrático não pode permitir esse grau de miserabilidade, não pode implementar políticas que promovam tantas desigualdades, não pode ter no fomento à violência uma política pública, porque hoje a gente tem, por exemplo, com o incremento das armas, um fomento. A violência se tornou uma política pública quando você não somente professa um discurso de ódio, mas você igualmente promove o armamento da população. Quer dizer, o episódio dantesco, aquele espetáculo dos horrores que o país inteiro viu no dia de ontem, demonstra a barbárie que a gente está enfrentando. E qual é o papel da ordem? Quando a gente recupera 1983,
a gente o faz como um norte, como um apontamento do que a gente espera. Ou seja, o lembrar é para não permitir que se repita, é para que a ordem não seja mais invadida, porque nenhum espaço pode ser invadido. A gente não pode ter um esgarçamento do tecido democrático que nos orienta. Então, acho que já está chegando o meu tempo, e eu quero também ser obediente, como foi o nosso mestre. Em conclusão, agradecendo mais uma vez a possibilidade desse diálogo, é fundamental que a gente tenha em mente qual é o papel da advocacia, qual é o papel da Ordem dos Advogados do Brasil na sustentação do tecido democrático nacional. E essa sustentação se dá, inclusive pela defesa da regularidade do nosso pleito eleitoral, a defesa do nosso sistema de votação eletrônica, que é indiscutivelmente uma grande conquista da justiça eleitoral brasileira, que não pode ser ofendida toscamente, injusta e infundadamente. Então, é isso. 1983 é um marco para reafirmarmos sempre qual é o papel da advocacia na defesa da soberania nacional, na defesa da democracia brasileira e no enraizamento de procedimentos democráticos, jamais de retrocessos. Ou seja, não podemos permitir que as ameaças que são proferidas quase que dia sim e num outro também, que essas ameaças possam ganhar ações que efetivamente nos retire o lastro democrático constituído pela nossa Carta Cidadã de 1988. Muito obrigada e vamos, então, aprofundar essas reflexões com o debate que se abre. Muito obrigada, doutora Vera, te agradeço imensamente. É muito, muito importante fazer esse resgate também, lembrar assim, são 39 anos, já vinha quase 2 décadas com a ditadura militar naquele momento, né, em 24 de outubro de 1983. Então, assim, lembrar também que mesmo contando aí quase 6 décadas, né, nesse período todo, mas o nosso tema de hoje é exatamente os 39 anos da intervenção ou da invasão, como alguns preferem chamar, da sede da OAB-DF, com o lema que nós trouxemos de para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça, exatamente para assegurar, pensar sempre nessa memória, né? Em homenagem a todas as lutadoras e os lutadores, e também aqueles parentes, né, de perseguidos e perseguidas políticas que tombaram na luta, né? Então, por isso mesmo, nós não podemos esquecer em momento algum, né? Então, nesse momento, também é muito importante lembrar, né, de toda essa luta, e eu já vou começar aqui com algumas questões que vieram. Eu já aproveito também a oportunidade para fazer uma observação no primeiro momento, que é a diretoria anterior e atual já trouxe a paridade de gênero para a sua diretoria, mas, como a senhora bem lembrou, doutora Vera, aquela questão que é primordial, que deve também ser inserida, é uma luta ainda, que é a paridade de gênero, mas que contemple toda a sociedade brasileira, né? As pessoas negras também, as pessoas indígenas, têm que compor toda essa questão. Então, uma luta nossa, também para evoluir nesse sentido, né? Não podemos esquecer desse momento. E a primeira pergunta que eu trago aqui é em relação a essa questão de quase 4 décadas de luta. Vocês, tanto a senhora como o professor José Geraldo, já trouxeram diversos aspectos, porque nós falamos de memória, mas nós olhamos para o passado para saber como nós estamos no presente, né? Então, não podemos esquecer de forma alguma
Então, nesse sentido, eu gostaria de saber, nessas quase 4 décadas, quais as demais lutas, né, que a OAB também empreendeu, que foi fundamental, que teve seus retrocessos também, e, sobretudo, nesse momento que nós vivenciamos, nesses últimos tempos especialmente, como a OAB também segue cumprindo a sua missão nesse difícil momento de conjuntura que nós enfrentamos. Essa é uma observação. Tem umas perguntas aqui, por exemplo, do Diego Vedovato, né? Ele menciona que ontem ele assistiu o filme Argentina 1985. Eu acho que todas e todos nós, né, que somos aí lutadoras e lutadoras, recebemos esse indicativo, né, essa semana. Então, ele foi recém-lançado uma plataforma virtual, e ele gostaria de fazer uma pergunta ao professor José Geraldo e à doutora Vera também. Quais as diferenças permitiram que alguns países latino-americanos punissem torturadores e autoridades militares do executivo, diferente do Brasil até hoje? Essa é uma questão sobre a persecução penal, imagino. Tem uma outra pergunta aqui da doutora Graziela Reis, advogada e professora universitária lá do estado do Tocantins, que fala que é tão bom ouvir o professor José Geraldo e rever a advogada, que ela chama de querida advogada Sônia, e que fatos como esses, relembrados hoje, nunca mais aconteçam. Essa aqui é uma observação, e esperamos, nessa primeira rodada, esperamos as demais perguntas na sequência. Então, fica a critério, né, do palestrante e da palestrante quem iniciará a responder essas observações, essas questões. Bom, posso recomeçar, porque aí fica a alternância de discurso aqui, né? E queria saudar, estou vendo a Andréia Brito aqui no dispositivo, né? Ela está sempre nas arenas de luta. Não tem nenhuma que a gente não participe que ela não esteja lá, né? Obrigada, em todas as dimensões do protagonismo, né? O político, o social, o cultural, o profissional, né? Vi que você tomou um susto danado aí, né, Vera? Tomou um susto danado aí, né? Desculpem, gente. Eu aqui sozinha. Aí minha irmã entrou em casa, eu não tinha ouvido nenhum barulho. Aí, de repente, né? A gente está falando de interdição da OAB, né? Você dizer... Desculpa. Mas eu queria retomar um ponto da fala da Vera, para lembrar 3 dimensões que talvez sirvam para o diálogo a partir das questões que foram levantadas. Uma, ela trouxe exatamente, que é um conceito que a gente elaborou na nossa vivência, a democracia como obra sempre em construção, inacabada, né? Mas que a Vera vai lembrar que figurou da carta da OAB que nós escrevemos ao final do encontro. E, embora o presidente Maurício Correia tenha designado a mim para ser o redator, é claro que eu me vali do apoio do Sigmaringa Pai e do Sepúlveda Pertence. E ali a digital do Pertence, né? A democracia é uma obra inacabada, né? Lembro direitinho. Nem se trata de experiências derrotistas, né? Eu acho que nós devemos ter em mente, e a experiência da OAB mostra isso, que não de movimentos sociais, nem de lutas por democracia. Esse é o percurso da história, são ires e vires, são movimentos, né, de hegemonia e contra-hegemonia, mas sempre numa linha utópica que, como você disse há pouco, Sônia busca do passado posicionamentos para as novas dimensões das questões do presente, sempre disputando o futuro, né?
Então, ali na carta que a gente elaborou naquela ocasião, expressando o movimento, estava, de um lado, a perspectiva democrática da nossa consciência de que a democracia é sempre o tema da nossa permanente atuação, né? Porque ela não pode ser uma referência de acomodamento. Os direitos não são quantidades, são relações. Né? E, por exemplo, enquanto Vera falava das lutas por reconhecimento étnico, racial, de gênero, de identidade, o processo democrático, a cada momento, abre novas agendas, porque isso é que faz a tessitura do democrático, né? O reconhecer para emancipar. Então, esse é um ponto, e ali o Pertence, com aquela percepção dele, deu esse toque, né, no documento. Eu me lembro que, enquanto o pessoal ainda vivenciava o clima da emoção, a gente foi para um restaurantezinho em frente ao prédio da OAB, na 516 Norte, e estamos lá os três redigindo o documento. A outra é a nossa consciência, e os jovens advogados é que trouxeram isso. Vera, Paulo, Djalma, Félix, Donizete, vamos botar Simone nesse rol também, né? Ela era um pouquinho mais velha, mas jovem na disposição, né? Que reivindicava uma outra concepção de ensino do direito, que não fosse a velha reprodução das apostilas de um pensamento estiolado no tempo, né, que gerasse aquilo que, por exemplo, no campo do político, e talvez a questão do Diego tenha a ver com isso, né, representa sucumbir ao colonialismo que preside a estrutura cultural do nosso povo, né? Como a gente está assistindo no debate atual, né? As recrudescências decoloniais, né? E, então, a luta por uma educação jurídica também é emancipatória, e que a função do social do advogado, que, aliás, foi o tema da minha mesa no seminário, né? A função social do advogado, né? Se vocês não tiverem os anais, o inquérito que o general mandou abrir transcreve todo o debate da minha mesa, porque lá o doutor Sigmaringa vamos dizer assim, exorbitou, né? Ele foi o tribuno de sempre, né? Então, os jovens advogados reivindicaram que a OAB tivesse um papel de retirar o jurídico do cartorialismo funcional, burocrático das escolas, mas também de descolonizar os currículos e abri-lo à perspectiva da função social do advogado, né? Algo importantíssimo. Se não fosse isso, imagine o que não seria o lawfare hoje, não é isso? Se não fosse abrir isso e colocar gente, Sônia, como o Diego Vedovato, que você acabou de citar, que é advogado originado dos assentamentos dos trabalhadores sem terra, e que se diploma como estudante nas turmas especiais de assentados da reforma agrária, que foi a luta dos movimentos sociais para abrir os currículos acadêmicos aos tempos de construção da democracia. A nossa carta lembrava tudo isso e dizia que a advocacia tem como cliente o cidadão que procura seus direitos, mas, antes de tudo, o Brasil, a Ordem dos Advogados do Brasil. Então, esse é o principal cliente da advocacia. Então, eu diria assim, essa questão que penso está no tema que o Vedovato traz. As circunstâncias são um pouco diferentes, conforme as histórias dos povos, mas Argentina, Brasil, Chile, Peru, Bolívia, Colômbia, Venezuela têm uma origem comum, que é o colonial, e tem um futuro possível, que é o modo como incorpora as suas lutas por libertação, por emancipação. No caso argentino, que viveu a mesma experiência ditatorial e, no mesmo tempo histórico,
Sônia, aí a justiça de transição foi fundo, não só na definição das responsabilidades, mas na separação entre os perpetradores das violações e aqueles que foram suas vítimas, para dizer que não há conexidade entre aqueles que praticam atos, porque, em geral, os que foram, na conjuntura ditatorial, inquiridos, sofreram os inquéritos, pagaram as penas, muitos pagaram o preço alto, né, desse engajamento. Aqui entre nós, não é, Vera? Os irmãos Pelúcio Pereira, Zé Oscar e Zé Maria, vítimas de torturas dramáticas. Na UNB, Paulo de Tarso Celestino, assassinado, Ieda Delgado, jovem advogada, assassinada, os seus corpos nunca foram recuperados, né? Que são aqueles que reivindicaram, né, que a educação jurídica abrisse a perspectiva da descolonização e da responsabilização dos perpetradores das violações, que é o filme que o Diego está colocando, e é o aprendizado que ele faz na educação jurídica, que foi construída como descolonização dos currículos pela mobilização dos trabalhadores sem terra, sem teto, né, que abriram esse horizonte de luta transformadora da própria estrutura curricular, né? Espero que aqui a gente não caia mais nessa falácia da conciliação por cima, que significa permitir que o passado venha assombrar o presente. E que o nunca mais signifique submeter aqueles que perpetraram os crimes, porque esses são inafiançáveis, são imprescritíveis, são contra a humanidade, né? Possam... e espero que essa gente que dilapidou o país, que desorganizou a economia do país, que produziu a necropolítica no país, né? Não é trivial, quase 700 mil mortos, gente. Não é trivial 33 milhões de pessoas na linha da miséria sejam julgados pela história, mas também pelos tribunais internacionais que incriminam os crimes contra a humanidade, né? Então, eu acho que a diferença entre o Brasil e a Argentina está um pouco no grau de autocolonização que a gente tem, que está presente entre nós. É alarmante ver, né, que em espaços, inclusive, que se imaginaria essas confusões do tipo inteligibilidade do real não pudesse acontecer no ambiente da fraternidade e da religião, no ambiente da solidariedade na política. Você imaginar que você ainda presta homenagem e curva a sua espinha para o seu opressor. Não é isso? A justiça de transição é exatamente para impedir que isso aconteça, né? E claro que a história vai julgar todos, né? Mas é preciso que os tribunais também políticos o façam, e os jurídicos também, né? Então, eu espero que estudantes, hoje, como o Diego Vedovato, que possam ter no exemplo de estudantes como lá em 83, né? A Vera, o Djalma, o Paulo, né? o Félix, né? Interpelem as instituições, inclusive a Ordem dos Advogados, né, para que ela não faça do jurídico uma reprodução do colonial inscrito no status quo legal, mas pense a justiça inscrita na leitura emancipatória das lutas por reconhecimento, que é o outro elemento que a nossa Carta de 83 especificou. A mediação entre a competência técnica e a defesa da democracia é o compromisso com os direitos humanos, né, velho? É o compromisso com os direitos humanos. A nossa OAB foi a primeira na federação a instituir uma comissão de direitos humanos depois que tivemos a Conferência Nacional, com a tese do Sobral Pinto, da importância pela luta da OAB pela democracia de institucionalizar nos seus espaços comissões de cidadania e de direitos humanos. A nossa foi a primeira. E, por isso mesmo,
há muita reserva utópica inscrita na estrutura da nossa comissão, né? A prova é o trabalho que vocês estão fazendo na Comissão de Memória e da Verdade. Câmbio. Muito obrigada, professor Geraldo. São tantas coisas, nós ficamos aqui muito lembrando de várias outras questões também, porque o senhor também, hoje o nosso tema é a intervenção da sede da OAB em 24 de outubro de 1983, mas há várias outras questões também que perpassam o tema, né? Eu lembro que dia 29 de agosto nós até tivemos uma live também com a doutora Paula Febrô, aqui pela Comissão da Memória e da Verdade, mas eu mencionei essa data para lembrar que uma das invasões, uma das mais duras invasões da UNB, em 1968, dia 29 de agosto de 1968, que ocorreu, entre outras prisões, a de Ernestino Guimarães. E só para lembrar que nós também, na nossa comissão, é uma luta para o restabelecimento, né, de lugares de memórias também, exatamente, para restabelecer o nome da ponte, questões assim que nós temos que pensar, que perpassam também, que é uma luta, que deve ser uma luta de todas e todos, né? É uma luta da UAB, mas é uma luta de todas e todos, né, de toda a sociedade. Então, muito bem, é bom trazer todas essas questões e queria te fazer uma provocação. Eu acho que naquele 24 de agosto de 1983, o senhor também era jovem, né? O senhor fica jogando a juventude aí para outras pessoas, a doutora Vera vai me contar depois, mas eu acho que o senhor também estava aí nessa juventude, né? Fez parte ali daquela mesa para escrever aquela carta, né? Extremamente relevante, é muito importante ter essas memórias, resgatar esses momentos, né? De luta, como nós fizemos a semana passada também, faremos sempre que necessário, né? Para depois, no futuro, se não formos nós, outras pessoas também vão lembrar, porque isso faz parte da nossa história. Então, muito obrigada, professor Geraldo. Eu era jovem, mas já tinha 10 anos de diplomado. Daqui a pouco eu te convido para fazer as considerações finais e passo a palavra de imediato para a doutora Vera Araújo. Então, quando o professor José Geraldo recoloca, né, em minúcias a elaboração da carta e de onde eu me lembro também assim sabe, muito fortemente do José Paulo Sepúlveda Pertence, né, com essa construção do que é a democracia, essa obra em permanente construção e inacabada. E aí, quando você fez referência ao filme, né, o Argentina 1985, mas outro dia eu vi também um filme, também numa dessas plataformas, muito interessante, que é Nunca Deixe de Lembrar, embora não trate do nosso continente, das ditaduras do nosso continente latino-americano, mas trata do nazismo, uma força ideológica que assustadoramente, dramaticamente, não está tão distante assim de nós. A gente tem acompanhado, né, esses últimos anos no Brasil o surgimento, né, de organizações, de manifestações nazistas que dão conta de um serpentário que tá aí, né? Que não é uma coisa que está distante da nossa realidade, que está alheia ao nosso momento. O ano passado, inclusive, eu estou ainda acompanhando uma representação feita por algumas organizações do movimento negro a partir de um ataque nazista ao canal de YouTube de um companheiro militante do movimento negro unificado do Rio Grande do Sul, lá de Porto Alegre. E aí você percebe que as nossas instituições jurídicas, e aqui nomeadamente o Ministério Público, que é extremamente eficaz com algumas questões, e vimos como foi forte e contundente no engendrar de um processo político
com um falso jurídico, com falseamento de situações, de provas, enfim, conspirando contra a democracia brasileira, como, né, a Operação Vaza Jato desnudou em relação à Operação Lava Jato. E quando se trata da investigação, da apuração de crimes contra a democracia, nem sempre a gente identifica no âmbito do Ministério Público a igual competência, o emprego de todo o seu potencial, de todas as suas capacidades e prerrogativas de função. Você percebe? Então, assim, é muito delicado e isso tudo só reitera a importância do trabalho cotidiano desta comissão, desse tipo de debate, porque, rigorosamente, nós temos hoje, na conjuntura brasileira, desenhos que mostram um vigor que não pode ser subestimado de forças nazifascistas, inclusive. Tem uma jornalista, que eu não me recordo agora o nome, acho que é Adriana, eu não me lembro o sobrenome dela, que é uma grande pesquisadora sobre esse fenômeno político do surgimento e do crescimento de organizações nazistas no país, e é assombroso você pensar que há eco, que há ressonância junto à sociedade para a veiculação desses discursos e para ações, para atos violentos, para atos efetivamente violentos, manifestamente antidemocráticos. Então, assim, nunca deixe de lembrar que a violência política é a antítese da democracia, é a negação da democracia. E nós, como advogadas e advogados, a nossa entidade, a Ordem dos Advogados do Brasil, tem um dever precípuo de defender intransigentemente, sem titubear, o Estado democrático de direito. Fora do Estado democrático de direito, não temos salvaguarda, não temos as prerrogativas para o próprio exercício da advocacia. Então, a advocacia é uma atividade que somente se manifesta, somente se exercita sob o manto democrático. Não é? Então, assim, os nossos compromissos com este papel da ordem, com esta função constitucional que a OAB detém, não pode ser fragilizada. Então, assim, termos em mente, termos a recuperação da história como um instrumento que venha a nos nortear, que venha a orientar e conduzir as nossas ações futuras, é da essência do nosso fazer, né? Do nosso existir, como corpo coletivo que é um instrumental da defesa democrática do Estado democrático de direito. Então, é essa a grande lição que a gente precisa extrair. Desde 1983, com, sabe, às vezes, uns recuos no exercício e no cumprimento dessa função democrática que a advocacia, que a OAB tem que desempenhar. E quando a gente faz um debate dessa natureza, a gente vem reafirmar: estamos não mais como jovens advogadas e advogados, mas na nossa maturidade democrática, revigorar nosso ânimo, nosso fervor de resistir bravamente a toda e qualquer ameaça às instituições democráticas e à solidez do regime democrático que a gente precisa construir. Encerrou, doutora Vera? Tá, muito obrigada. Daqui a pouco eu te convido para fazer as considerações finais e te agradeço imensamente. Lembrando, a jornalista é a Adriana Dias, eu não lembro a data, o período, mas eu li essa matéria. Ela identificou 530 células
nazistas em nosso país. Inclusive, eu tenho uns colegas aqui, que muito queridos, que estão assistindo também do estado do Tocantins, até no estado do Tocantins, a gente fala até, porque você imagina que são situações assim que inimagináveis, né? Eu sei que essa semana teve algum avanço em um dos processos ali em Santa Catarina, mas é extremamente grave essas questões, como são extremamente graves outras situações assim que se menciona que não se imaginava vivenciar. Eu lembro que no bloco anterior a senhora mencionou a questão da fome. Eu não paro de pensar nisso, né? É uma questão assim que o tempo todo, né? Eu sou muito envolvida também com a FIAM Brasil, e eu fico lembrando sempre dessa questão, que a fome também é uma forma de tortura, né? Morrer por fome, por passar fome em o nosso país, que tem uma produção imensa, né? E é uma riqueza extremada, mas, por outro lado, uma segregação social também muito elevada, é também uma forma de tortura, e isso não compactua, né? Não coaduna com a democracia. Então, observar essas questões, você muito bem lembrou que o nosso compromisso como advogadas e advogados com o Estado Democrático de Direito é um compromisso que nós assumimos ao nos tornarmos profissionais nessa área, né? Não é uma vontade, não é um desejo, não é uma escolha, não é uma ideologia. Esse é um compromisso assumido, porque se não for para assim agir, nós não deveríamos exercer a nossa profissão, né? Embora a gente tenha constantemente muita decepção com colegas, né? Nessa condição, e sobretudo nesses últimos anos, né? Não podemos esquecer dessa situação. Então, eu te agradeço, daqui a pouco eu te convido, vamos chamar novamente o professor José Geraldo, porque nós não temos mais muito tempo, né? A gente poderia ficar aqui há bastante tempo, já extrapolamos um tempinho, mas também temos que ter o desconto que iniciamos com atraso. Eu não quero cansá-la e cansá-lo ainda mais, mas convido o professor José Geraldo para fazer as considerações finais e, em seguida, a senhora, doutora Vera. Pode ser assim? Muito obrigada, então. Professor José Geraldo, por favor. Então, é para o registro da pertinência da iniciativa, né, de marcar a data. Não só por ela ser um fato relevante na história da OAB do Distrito Federal, tanto que, quando você abre o site da OAB, lá tem, né, um resumo dessa história, seus antecedentes e seus desdobramentos. Há pouco mencionei que, por iniciativa dessa comissão, se instalou a Galeria Sigmaringa Seixas, e ali há a memória, né, desse momento muito expressivo, né, que extrapolou a própria localidade do seu acontecer, né, porque se internacionalizou. Mas é importante também porque, como disse Vera, né, não que a história se repita, né, mas circunstâncias se repõem. E, no momento, nós vivemos, mais uma vez, com outras nuances, realidades que trazem alguns desses elementos do que Vera chamou de assanhamento do serpentário. Né? Há, né, uma presença autoritária que põe a descoberto muito do que não se superou na nossa sociedade há muito pouco tempo ainda, extremamente hierárquica do ponto de vista da sua origem colonial, né, que se afirmou sob a perspectiva da alienação do humano no outro. Né? Uma postura que agora, por exemplo, sai do o conjuntural, sai do o paroquial e entra no discurso das autoridades. Quando uma autoridade diz que não teria problema em comer o índio, não está confessando que é um antropófago, está revelando que não considera índio gente.
E, portanto, na sua postura de gestor, desqualifica como um outro, não só um índio que não vê como gente, tanto que se serviria dele no mingau de banana, como se serviria de qualquer outro ser que não fosse plenamente humanizado, por exemplo, aqueles que o colonialismo subordinou e que não deu nem dignidade nem subjetividade jurídica. Por exemplo, todos os trabalhadores que eram escravos e que eram mercadorizados num comércio de carne humana, né? E que não é diferente em relação ao gênero, né? Porque também só em 1988 a plenitude de reconhecimento da titularidade subjetiva da mulher foi estabelecida na Constituição, mas não se realizou nunca plenamente, basta ver a Lei Maria da Penha, no contexto das nossas relações sociais, e que gerou entre nós essa diferença entre, por conta da hierarquia, os outros que nem humanos são, mas pelo menos não são cidadãos, e aqueles que se apropriam da riqueza socialmente produzida, fazendo o jurídico ser o seu instrumento de validação das suas aquisições. Então, vivem com a aparência de jurídico uma cultura de troca de favores, pelo clientelismo, pelo prebentismo, pelo filhotismo, pelo cunhadismo, pelo nepotismo, não é isso? Agora mesmo nós vimos aí que o nepotismo tem a sua forma de circulação atualizada por um mecanismo chamado rachadinha, né? Rachadinha. Então, é preciso, e acho que essa é a contribuição de um debate como esse reavivar essa memória da nossa luta política por emancipação, que, em última análise, diria o grande Victor Nunes Leal, significa passar da cultura do favor para a cultura do direito, né? Então, eu acho que aqui, lembrando esse episódio, lembrando os nossos compromissos, aquilo que se institucionalizou como nossa função social, que não é só uma função técnica, né? A advocacia traduz historicamente essa construção simbólica, né, de um compromisso com a democracia, com a solidariedade e com os direitos. Parabéns, doutora Sônia, e a comunidade de Tocantins, que está aí por seu intermédio presente, né? E a todos que... Doutora Andréia é da comissão também? É da comissão, nossa secretária-geral, e a doutora ah, Laura também está aqui conosco, que é a nossa sim, eu vi a secretária-geral doutora adjunta. Laura, certo, tá bom. E foi uma alegria estar com a Vera, né? Quando eu digo que eu sou, brincando com o ministro Evandro Lins, eu dizia assim, certas pessoas, como o ministro Evandro, né, continuam jovens mesmo quando envelhecem, enquanto que outros já eram velhos mesmo quando ainda eram moços, né? Eu, doutora Vera, doutora Sônia, doutora Andréia, doutora Laura, né, seremos sempre jovens, né, porque nós nos rejuvenescemos uns em contatos com os outros, no nosso amparo recíproco, na nossa comunidade de valores, na nossa aprendizagem democrática no meio da nossa instituição, na nossa organização. A OAB precisa ter um grande papel ultrapassada essa etapa agora, que é contribuir para a construção da cidadania no institucional e no republicano, né? Para que não se continue a trocar favores em espaços privados ou em espaços segregados, sejam templos, sejam corporações, não é isso? Que não pense o bem comum, né? Foi um prazer estar com vocês. E é uma alegria, né, ver, né, Vera, que a música tem razão, né? Continuamos nós como os nossos pais, né? Professor José Geraldo, que delicadeza sua, que alegria, né, de ter mais essa oportunidade, que a gente não se cansa nunca, né, pessoa, nosso eterno professor, eterno reitor
da UNB, e se eu estou aqui nessa militância, essa trajetória de militância, por ter conhecido ao longo da minha trajetória, também, inclusive, lá desde a graduação, né, quando estudávamos os seus ensinamentos, do Hamilton Bueno de Carvalho, quando trabalhava junto com a doutora Erilda, com o doutor Luiz Eduardo Greenhalgh, com a Michael, então essas pessoas, Oswaldo Alencar, pessoas muito queridas, Oswaldo, que foi Frei aluno da Henrique, UNB, viu? Foi aluno da UNB, Oswaldo Alencar. lembro sempre com muito carinho, trabalhei muito junto com Turma de ele. 69 ele foi. Frei Henri de Rosier, o nosso saudoso, de e tantas Rosier. outras pessoas que foram extremamente... Dá nome a uma das turmas especiais assentadas da reforma agrária, Henri de la Rosier, né? De Rosier, né? Isso é importante, Frei Henri de Rosier. É importante falar em turmas da reforma agrária. Eu tive o prazer de, pelo menos durante um ano, ser professora ali, com outra turma que já terminou agora recentemente, né, no semestre passado. Da turma chamada Pronera, né, da cidade de Goiás, né? Também tive essa oportunidade de trabalhar a com... primeira lá se chamava exatamente Evandro Lins e Silva. Evandro Lins e Silva, a segunda Fidel Castro, exatamente, que foi aquilo da qual eu participei. Então, muito obrigada, professor, muita saúde, e a gente vai continuar se encontrando aí sempre, né? Muito obrigada, tá, pela gentileza de mais essa vez participar conosco e pela sua valiosa contribuição. Então, eu convido agora a doutora Vera para as suas considerações finais. Tá? Um abração, professor. Muito obrigada. Então, eu mais uma vez agradeço o convite para esse diálogo. Parabenizo o trabalho que essa comissão vem fazendo dentro da OABDF. E vocês falando aí sobre o Pronera, nós temos na executiva da BJD, na executiva nacional, uma companheira que também se formou pelo Pronera, a Elzamara Carvalho. Eu acho que ela foi da primeira turma, não me recordo com precisão, mas eu sei direitinho que ela, né, também foi do Pronera. Acabou de entrar no doutorado em Direitos Humanos da UNB, viu? Que maravilha! Muito feliz, não estava nem sabendo. Mas, então, quando o José Geraldo falava da declaração, não é, de um dirigente político, né, um dirigente de governo, de Estado, sobre o indígena, é importante notar que a animalização do outro por esse mesmo agente político é um traço, não é, do seu pensar, do seu intervir político. Quando, por exemplo, em relação a um homem quilombola, ele qualificou o peso daquele cidadão, daquele senhor, em arrobas, ou seja, a coisificação, a animalização do outro é um traço da personalidade política e que mostra a gravidade do momento que a gente experimenta. Quer dizer, quando você tem um sistema jurídico democrático permissivo ao surgimento, avanço, crescimento de uma força política, de forças políticas negadoras da própria democracia, isso dá muito bem a dimensão da delicadeza do momento que atravessamos e, consequentemente, eleva em muito a responsabilidade política institucional que temos com a defesa intransigente do Estado Democrático de Direito, com a eficácia da nossa Carta Constitucional. Não podemos titubear em relação a isso, porque, de novo, fora do ambiente democrático, a advocacia não se exercita. Rigorosamente não se exercita, não se pronuncia. Não temos prerrogativas. Se não temos as prerrogativas, não temos a capacidade de qualificadamente postular
os direitos dos terceiros que nos constituem. Então, a nossa salvaguarda existencial coletiva, como corpo profissional, é, antes e acima de tudo, a sustentação do sistema democrático. E aí, em conclusão, nessas considerações finais, doutora Sônia, eu me sinto assim, tão privilegiada por ter tido a escola democrática que tive, capitaneada por homens e mulheres da grandeza de Herilda, companheira Milza da Assunção Guide, José Geraldo, José Paulo Sepúlveda Pertence, José Maria Pelúcio, faleceu ano passado, José Oscar Pelúcio, um advogado de uma grandeza, né, que foi recentemente homenageado pela nossa Câmara Legislativa com título de cidadão honorário, com o lançamento de um livro que traça boa parte da sua trajetória, com colegas da jovem advocacia, como Roberto, o João Batista Silva Plácido, Oswaldo Barbosa, que veio a ser subprocurador-geral da República, Félix Palácio, enfim. Então, são homens e mulheres que me ensinaram e me ensinam a manter essa retidão de compromisso, e aí, sim, é um primado absoluto para a minha própria existência, e eu costumo dizer que ser uma ativista de direitos humanos, ser uma ativista do movimento negro, ser uma advogada na defesa dos direitos humanos é, antes e acima de tudo, até por instinto de sobrevivência. Quer dizer, eu não posso, como mulher negra, ter espaço de sobrevivência existencial plena num universo machista, misógino e racista. Então, faz parte dos meus deveres, dos meus compromissos democráticos, o ativismo nesses campos, nessas esferas. Ter sido da Comissão de Anistia Política fez parte dessa trajetória. Estar hoje na Comissão Brasileira de Justiça e Paz faz parte desses meus compromissos. Ser uma ativista da Frente de Mulheres Negras do Distrito Federal é também um dever de civilidade. Eu não posso pensar numa democracia em que o racismo se opere impunemente. Então, assim, memória e verdade são requisitos e compromissos que todos nós temos o dever de alavancar e aprofundar. E a Ordem dos Advogados do Brasil é um locus privilegiado para cumprirmos essa missão. E assim, doutora Sônia, mais uma vez eu agradeço a possibilidade e a honra de estar numa fala ao lado do nosso sempre magnífico José Geraldo de Souza Júnior. Muito obrigada. Doutora Vera, a honra é nossa, te agradeço imensamente. Esse ano já é a segunda vez, né, que a gente se encontra aqui em uma live, em abril também estivemos juntas, então te agradeço imensamente e lembrar também, assim, embora a senhora não leve esse título, a senhora também é uma grande professora nossa, é professora com suas palavras, com sua luta, com sua trajetória, a sua lucidez no seu compromisso, né? Seu compromisso social, seu compromisso como profissional também do direito, né? Que é extremamente relevante para nós que estamos aqui, para as pessoas que estão nos assistindo e os que assistirão depois essa live, é extremamente relevante. E a senhora tocou, o professor Geraldo também mencionou, tocou num ponto assim, extremamente sensível, que nos preocupa diariamente, dentre tantos outros, mas é que a violência, especialmente a violência contra a mulher. Hoje eu li uma matéria em que tem uma estatística de que a cada 1 minuto há o registro de uma violência doméstica em nosso país. Então, isso significa que deve haver muito mais que isso, né? Porque só a pesquisa indica os números registrados. Então, de todas essas mazelas que nós enfrentamos, né, esse é um outro aspecto, né, como se não bastasse a pandemia e várias outras coisas que vieram também nesses últimos anos, nós também temos
triste estatística, né, do aumento considerável de todo tipo de violência, e essa é uma delas, né, a violência contra a mulher especialmente. Então, são essas questões e nós aqui, né, acho que seria importante também lembrar que, estatisticamente, também as mulheres negras e pardas são as mais afetadas, né, por esse tipo de violência. Então, tem essas questões que são também importantes lembrar, né? E lembrar, sobretudo, eu gosto muito, né, de te ouvir, e porque eu gosto muito de advogar, eu gosto de ser advogada e gosto de ouvir quem gosta de advogar também, quando dizer que cumpre essa missão, né, com muito prazer e por uma necessidade, uma responsabilidade também. Então, a OAB, com seu compromisso, né, tem que estar sempre vigilante, né? É um compromisso com a sociedade, um compromisso também constitucional, um dever constitucional também, lutar exatamente sempre, né, ter essa iniciativa de continuar lutando pelo Estado Democrático de Direito, né, de combater todas as mazelas sociais, de, sobretudo, exercer o seu papel fundamental, né, pela defesa intransigente da democracia no nosso país. Então, essas questões são relevantes, eu agradeço o tempo de vocês, a dedicação, nós sabemos que todos e todos são extremamente ocupados, mas para nós, da Comissão da Memória e da Verdade da UABDF, é uma grande honra, né, receber a senhora, receber o professor José Geraldo, nessa noite, nessa segunda-feira, numa semana extremamente difícil, muito demandada, mas assim, agradeço imensamente a gentileza, né, em estar aqui conosco, promover esse debate extremamente relevante, que fica aí registrado, que as professoras e os professores também que estiverem nos assistindo, que levem depois, indiquem, né, para os seus alunos e alunas interessados também nesse tema, e agradeço mais uma vez a todas as minhas colegas, os meus colegas de comissão, né, da diretoria da comissão. Agradeço também o público que se manteve conosco até agora, as observações, não vou mencionar as ruins, eu vou mencionar aqui quem veio para o debate, quem veio para assistir, para nos prestigiar. Então, muito obrigada, uma boa noite a todas e a todos, um grande abraço, doutora Vera, e muito obrigada à doutora Vera, ao professor José Geraldo. Um abração e a gente se encontra nas lutas aí de sempre. Muito obrigada. Uma boa Boa noite. noite, muito obrigada a todas e todos. Boa noite.